Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Nesse início de semana o Senhor possa te abençoar, o Senhor possa te dar graça, o Senhor possa te trazer toda a segurança. E nós queremos declarar que Ele é a nossa estrela da manhã, que Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, e que você possa cantar conosco e adorar o Senhor conosco. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre honra te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Que bom estar com você nesse começo de semana com boas notícias. Por muito tempo a gente vem se alimentando de más notícias ao longo do tempo, mas durante a manhã, ela historicamente na vida de tantas pessoas que são referências para nós na vida espiritual, as manhãs são guardadas para o Senhor. É como a água boa que você bebe e limpa o organismo para suportar um dia cheio. E a boa notícia de hoje para você e para mim é que Deus nos ajuda a superar nossos erros, as nossas fraquezas que nós dia a dia às vezes cometemos e nos fazem mal porque nós não conseguimos nos livrar delas. Eu me lembro de um texto de Davi que está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 20, onde ele tem um episódio onde ele quer muito que o seu filho sare um relacionamento conturbado, de um relacionamento com uma mulher difícil, que não era do seu contexto e que foi muito criticado e realmente foi completamente inadequado. Erros que o homem de Deus cometeu.
Mas quando aconteceu de que o filho não teve esperança, no verso 20 tem um texto que é um desabafo de Davi, quando disseram para ele que o filho havia morrido, e não adiantou a oração, não adiantou os pedidos, não adiantou boa vontade, nem o jejum. Ele então disse, diz a Bíblia, Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo que lhe foi servido. A reação de Davi foi uma surpresa para os seus funcionários. Mas não pode ficar agarrado aos erros, porque Deus tem para nós grandes possibilidades de restauração. Li uma frase esses dias muito interessante que diz assim: você não pode mudar o seu passado, mas pode estragar o seu futuro. Pensou? Você não pode mudar o passado, mas você pode estragar o futuro, pensando o tempo todo nesse passado. É bem verdade que a gente não consegue e nem pode fazer consertos naquilo que passou. É difícil, né? Os rombos sempre ficarão. Mas muitos ficam reféns durante toda a sua vida, com a mente algoz, que insiste em nos informar que se não tivéssemos estragado tudo, seríamos bem diferentes. Já passou por isso na vida? Se eu não tivesse. Se eu tivesse feito diferente. Eu assisti a um filme essa semana com as meninas, as minhas filhas, que traz aquele filme famoso, que traz aquele rapaz, o Chris Hemsworth. Não sei se você sabe quem é, mas certamente, se você tem filhos em casa ou é mais jovem, você sabe quem é, né? Então vamos ver se você sabe. 1, 2, acertou. É o bonitão do Thor. Mas é um filme que apareceu com ele aí, e aquele filme mostra aquele rapaz muito amargurado, porque ao longo da vida ele não teve a oportunidade de cuidar de uma filha que morreu, e ele estava longe nessa época, e aquilo ficou martelando, as culpas do passado dirigiram a sua vida. E aí uma pessoa que estava com ele falou assim, uma frase que a gente pegou lá em casa: você se afoga não por ter caído no rio, mas porque permanece no fundo. É uma frasezinha enigmática, né? A frase ali calou fundo naquele homem e ele disse: olha, eu acho que não é bom continuar desse jeito, né? Não é bom continuar assim. Então levou a ele a pensar um pouco. Mas sabe, queridos, perdoar os outros é relativamente fácil. Já tive muitas situações na minha vida, eu as terei por muito tempo, por muitas situações, mas às vezes quando a gente ora, Pai, perdoa, como eu tenho perdoado os meus devedores, relativamente é fácil. Duro, difícil é quando a questão chega à porta da nossa alma. Quando você tem que se perdoar por erros, palavras, atitudes precipitadas tomadas ao longo da vida, relacionamentos perdidos, mudanças mal feitas, investimento desastroso, um casamento desfeito, ou mesmo casamentos feitos, e a gente fica pensando: se eu pudesse fazer tudo de novo, se eu tivesse feito diferente, e aquilo fica na sua mente amargurando o tempo todo. Você vai estragar o seu futuro, porque é triste. Se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu não tivesse investido tudo, se eu tivesse escolhido essa ou aquela pessoa, se eu tivesse aceitado aquela vaga no emprego, ou não, né? Por que eu fui aceitar isso? Se eu não tivesse resistido àquela mudança, se eu tivesse escolhido outro colaborador, outro gerente, outro ministro, aquilo vai ficar na sua mente
e vai ficar martelando e não vai te deixar progredir. É muito triste quando a gente fica preso às coisas passadas. O passado, ele deve ser feito e ter em mente como algo que possa nos impulsionar e não nos deixar presos, porque a gente vai ser refém de algo ruim que vai dirigir a nossa vida. Mas Deus não deseja isso para nós, porque Deus é um Deus de restauração. O Senhor deseja que nós reconheçamos sua bondade e a sua disposição em nos abençoar com paz, em fazer novas as coisas, em nos abençoar com vida. Eu gosto de Romanos capítulo 2, verso 4, que ele fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem nos conduz ao arrependimento? Deus é um Deus em Cristo Jesus de restauração, é o Deus da vida, é o Deus que não deixa o ser humano preso na sua amargura, porque isto é pecado. Pecado é quando você não dá possibilidades de Deus fazer nova todas as coisas na sua vida. É recusar seu poder de restauração, recusar a sua condição de que conhece o ser humano e sabe que o ser humano é incrivelmente necessitado da sua graça e poder. Não temos condições de medir nós por Deus. Ele é grande, poderoso ao extremo, não tem nem um mínimo de comparação. E Ele está disposto a cuidar dos seus filhos e filhas. Davi era esse moço, ele errou bastante, cometeu erros incríveis. Este erro que ele fez, que nós lemos no começo, foi triste, mas ele tinha um reino para cuidar, ele tinha um Deus para servir, e ele sabia que a única coisa possível na sua vida era o perdão de Deus e a restauração das coisas todas. E o que ele não podia fazer é sentar e amargar na sua angústia e acabar com a vida, porque ele reconhecia que a graça de Deus é maior do que qualquer coisa. Apesar de nós sermos falhos e errantes, nós contamos com essa misericórdia de Deus e não nos arrependermos é um pecado. Mas somos perdoados porque o perdão de Deus que recebemos de antemão é o suficiente para renovar a nossa disposição de confiar na sua restauração. A bondade do nosso Deus, esse Paizinho querido que nós temos conosco para sempre, é essa bondade que nos conduz ao arrependimento, à restauração, à vida. Ou seja, a sua bondade é tanta, que não existe situação em que o benefício de Deus não seja disponível para nós. Se você errou, se você tomou atitudes impensadas, saiba que o Senhor, o seu Deus, é um Deus restaurador e você pode contar com a sua bondade. Não fique preso nos seus ressentimentos, não fique preso nos erros do passado. Perdoe-se e prossiga. Não será a última vez que você errará. E se você não aprender a conviver com isso, você ficará de um modo estático, sem vida e sem esperança. O que nos mantém firmes é Deus é conosco nos acertos, nos erros, nas tristezas, nas alegrias. E vamos combinar, vamos aproveitar mais a alegria da restauração do que ficar olhando para as coisas negativas deste mundo. Viva a vida debaixo do poder de Deus. Esta é a boa notícia para nós nesta semana. Tenha dias abençoados, crendo na restauração contínua do Senhor na sua vida. Jesus é conosco. Um grande abraço a você, meu querido, que nos assiste, partilha de nós desta mesma fé.
Até mais. Nós vamos cantar ao Senhor agora com um cântico que diz que é o grandioso, Deus é o imutável, esse Deus que não muda nunca, nunca. E eu quero convidar você a louvar o Senhor com a gente. Vamos louvá-lo com a nossa voz, vamos louvar com tudo que nós temos. Amém? Provérbio do dia. Eu incentivo você a ler o provérbio de cada dia. Hoje deu certo de ser dia 27, dia desse programa aqui no ar, e eu quero ler com você verso 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente. Provérbio, em sua sabedoria, nos ensina. Trocando em miúdos, alguém disse: o desconfiado ainda está vivo. Sabedoria de Deus para a sua vida. Boa semana.